Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Química, tá ok? Então, pegue lá seu livro do Sistema Maxi, o nosso livro do segundo bimestre, tá bom? E abra lá a partir da página 284. Isso mesmo, página 284. É de onde nós iremos começar a nossa correção do exercício. Essa correção vai da 284 a 287, tá ok? Então, se você não assistiu a primeira aula e está assistindo esta aula agora, volte lá na aula passada, entenda os conceitos para depois assistir a aula de correção de exercício, tá? Então, dando prosseguimento, a gente vai para uma questão bem bacana aqui nossa, que é o quê? É a questão de número 1, que eu já até respondi aqui para vocês, né? Então, a questão número 1 do jogo rápido, lá da página 284, pergunta o seguinte: os diversos isótopos de um elemento químico, eles diferem entre si. Ele está perguntando, então, o que difere um isótopo de outros elementos? O que é um isótopo? Isótopo, basicamente, é aquele elemento, são elementos químicos que apresentam como característica o mesmo número de prótons. Iso significa igual, semelhante. E como ele está falando de isótopos, o P do isótopos diz que eu tenho o mesmo número de prótons. Mas ele quer saber o mesmo número de prótons? Não, ele quer saber o que um isótopo tem de diferente entre si. O que os isótopos têm de diferente? Os isótopos, eles têm de diferentes duas coisinhas básicas. E quais são elas, professor? A primeira delas é o quê? É o número de massa. Mas tem número de massa aí para marcar? Não. Qual é a outra coisa que tem de diferente nos isótopos? O número de nêutrons. Tem número de nêutrons aí? Tem. E aonde está? Na letra B de bola. Ah, professor, mas se eu tivesse aqui a minha questão F, por exemplo, uma questão F, estaria escrito assim, número de massa. Você iria marcar a letra B e a letra F. Por quê? Porque o que um isótopo tem de diferente? O número de nêutrons e o número de massa. E tem o que igual? O número de prótons, tá? Questão número 2. A questão número 2, ela diz assim, ó. Quantos nêutrons apresenta o isótopo do césio, que tem uma massa de 137? Então, você vai ver o seguinte, que o césio, ele tem uma massa, e essa massa dele, como a questão deu aqui, ela é de quanto? De 137, tá? Então, a massa do césio é 137. Então, quando eu estou resolvendo um exercício, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar o que o comando está me dando. Aqui faltou o comando lhe dar o número atômico, né? Que é aquele que identifica o césio. Mas o que eu fiz? Ele não deu aqui no problema. Então, eu fui lá na tabelinha que tem no livro e verifiquei que o césio, ele tem um número atômico igual a quanto? A 55. E a massa dele é quanto? 137. Então, como é que eu calculo o número de nêutrons, que é o que ele quer? O número de nêutrons, ele é sempre calculado pela massa menos o número atômico ou o número de prótons. Então, quanto é que o indivíduo tem de massa? 137. Quanto é que o indivíduo tem de número atômico? 55, né? Então, quantos nêutrons esse indivíduo vai ter? Quantos nêutrons ele vai ter? Ele vai ter quantos nêutrons aí, professor? Basicamente, ele vai ter um total aí de 82 nêutrons, tá? Então, ele vai ter 82 nêutrons. Então, a resposta aí estaria onde? Na letra C de casa, tá bom?
Número 2, letra C. Número 3. A número 3 pergunta assim: o que identifica o átomo de um determinado elemento químico e o que diferencia de todos os outros? O que identifica um elemento químico? Não é o número atômico? E que só esse indivíduo tem esse número atômico? É tanto que a tabela periódica está organizada como? Que a gente vai ver o que é a tabela periódica e como está organizada. Mas já adianto o seguinte, que a tabela periódica ela está organizada de uma ordem crescente de número atômico, ou seja, é o número atômico, é a quantidade de prótons que tem no núcleo que identifica o que a gente chama de elemento químico. Então, a resposta dessa questão está na letra C de casa. Então, número 3, letra C de casa. Número 3, letra C de casa, tá ok? Vamos aí dar prosseguimento. Questão número 1 aí das atividades, lá da página 285. Ele pergunta o seguinte, ó: a matéria é tudo que podemos ver e tocar. Essa definição está correta? Qual é a definição de matéria? É tudo que a gente pode ver e tocar? Não. Qual a definição de matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa, não é? E que possui também um volume, ou seja, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa, não é? Então, essa alternativa aí, essa definição está incorreta. Por quê? Porque o ar, apesar da gente não ver o ar com nossos próprios olhos, o ar ele tem matéria. O átomo não tem matéria? Que é o que a gente mais estuda na química? E a gente consegue ver o átomo? Não. Então, que essa alternativa é falsa. Por quê? Porque a matéria em estado gasoso, principalmente, a gente não consegue ver. Então, essa definição ela não se aplica, principalmente a matéria no estado gasoso. Então, ó, não, a matéria em estágio gasoso geralmente não se encaixa nessa definição. O ar é um exemplo muito claro disso, tá ok? A2 diz assim, ó: massa, volume e penetrabilidade são que tipo de propriedade? São propriedades físicas? Não. O que são propriedades físicas? As mudanças de estados físicos da matéria, né? Que é o quê? Sólido, líquido e gasoso. Então, já corta a letra B. Letra C. O que é propriedade química? É o que envolve o quê? Uma mudança do indivíduo, uma mudança da matéria. O que era uma coisa se transformou em outra. O que é propriedade organoléptica? É aquela que está ligada ao sentido do indivíduo. O olfato, a audição, a visão. Então, já elimino aí a B, a C e a E. São propriedades específicas da matéria? Não. Massa, volume e penetrabilidade são propriedades gerais da matéria. Letra A, de amor. Número 3 diz assim, ó: qual desses materiais, né, apresenta maior densidade? 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Em geral, ó, vamos ver a respostinha. A resposta é o seguinte, ó: apesar de apresentarem a mesma massa, que é de 1 kg, o chumbo ele é muito mais pesado que o algodão. Lembra que a gente falou que o chumbo ele era usado para barrar um tipo de radiação, né? Nossa, que a gente já estudou, que é a radiação chamada de radiação gama. Então, apesar deles terem 1 grama de massa, eles têm densidades diferentes. E o que é densidade, professor? É a relação entre a massa e o volume. Então, o que difere? Por que o chumbo tem densidade maior que o do algodão? Porque, em geral, o algodão ele tem um volume menor que o volume de quê? Do chumbo. Então, o chumbo ele consegue ocupar um volume muito maior. Com isso, ele tem uma densidade maior. Então, você marcaria aí o quê? Você colocaria nessa questão, né, que apesar de apresentarem 1 kg de massa, eles têm volumes diferentes. O chumbo tem um volume muito maior do que o algodão. E assim, o chumbo é muito mais denso que o algodão. Tá ok?
Então, ó, dando prosseguimento, vamos lá para a questão de número 4. A questão de número 4 diz assim: os crescimentos populacional e urbano foram fatores que contribuíram para o aumento do consumo energético. Considerando as modalidades de energia, relacione corretamente as colunas. A lanterna acesa é que tipo de energia? Que tipo de energia é a lanterna acesa? Energia chamada de energia luminosa, né? Então, letra C. Alimento assando no forno. O alimento assa por quê? Pelo aumento da temperatura, que é o quê? O calor, né? Então, letra B. Energia térmica. E redes de alta tensão. Essas redes que chegam aí para as nossas casas, por exemplo, essas que tem no porte, leva o que tipo de energia? Energia elétrica. Então, aí seria o quê? C, B e A, tá? Na número 5 diz assim, ó. Assinale as afirmativas a seguir. Analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro ou falso. O modelo de Dalton ficou conhecido como modelo bola de bilhar. Até aí tá certo? Tá. O átomo seria uma esfera homogênea, maciça e indivisível. Correto. Para Dalton é isso. Mas Dalton estava certo? A gente descobre mais à frente que ele não estava certo. Então, verdadeiro. O modelo de Rutherford ficou conhecido como pudim de passas. Foi o Rutherford que fez o modelo pudim de passas? Não. O modelo de Rutherford é conhecido como sistema solar. Então, a B é o quê? Falsa, porque quem cria o pudim de passas é o Thomson, né? O modelo de Thomson também é conhecido como sistema solar. Não. O modelo de Rutherford que é conhecido como sistema solar, tá? 6. Sobre os conceitos atômicos. Responda. Um átomo tem um número de massa igual a 31 e 16 nêutrons. Qual é o seu número de elétrons? Qual é o número de elétrons desse átomo, né? Então, ó, o número de massa é quanto? 31. Quanto é que é o número de nêutrons? 16. Então, o que eu preciso fazer? O número de prótons, então, vai ser o quê? A diferença entre o número de massa e o número de nêutrons. Então, o Z vai ser quanto? Que é o mesmo que o número de prótons. Vai ser igual a quê? A diferença entre A menos N. Então, vai dar quanto aí? 31 menos 16. Portanto, o número de elétrons aí vai ser quanto? O número de elétrons vai ser no total aí de 15. É só você pegar a massa, que é 31, subtrair de 16. Então, eu vou ter aí um total de 15, tá? Então, o número de elétrons será igual a 15, tá ok? Letra B, diz assim a B, ó. Um átomo constituído de 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons, apresenta quanto de número atômico? O número atômico é sempre igual ao número de prótons. Então, quanto é o número atômico? 11. Ele diz que o quê? Ele quer o número atômico, isso já foi encontrado. Número de massa, como é que eu acho o número de massa? A massa a gente acha igual ao quê? Z mais N, né? A gente acha a massa dessa forma. Eu tenho o Z? Tenho. Quanto é que é? 11. Quanto é o número de nêutrons? 12. Então, quanto é que dá a massa aí? 11 e 11 dá 22, com mais 1, 23. Então, a massa é 23. Ah, professor, mas ele quer saber... Foi só isso, né? Número atômico, número de massa. Olha que facinho. Quanto é que é o número atômico? 11. E quanto é que é o número de massa? 23, tá? Muito fácil essa questão aí para vocês, né? Cuidado com essas questões fáceis, tá? Então, dando continuidade aí, né? Vamos lá para a questão de número... A letra C. Letra C pergunta assim, ó.
Um átomo eletronicamente neutro tem 15 elétrons e 16 nêutrons. Qual é o número atômico desse indivíduo? Qual vai ser o número atômico deste indivíduo? É só você pegar o quê? Ó, se ele é átomo, então o quê? Um átomo eletricamente neutro. O que é um átomo eletricamente neutro? É aquele que tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Então, quanto é que vai ser o número de prótons dele? O número de prótons vai ser 15, não é? E assim o número atômico também vai ser de 15. Precisa fazer cálculo? Não. Se ele disser átomo eletricamente neutro. Um átomo eletricamente neutro, ele tem 15 elétrons. O que é um átomo eletricamente neutro? É que tem o quê? O que é algo neutro? É que tem igual ou a mesma quantidade de cargas, né? Ou seja, tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, precisa fazer cálculo? Não. Por que eu não preciso fazer cálculo, tio? Porque, se ele diz que é eletricamente neutro, tem a mesma quantidade de cargas. Então, 15 elétrons, se ele tem 15 elétrons, quantos prótons ele vai ter? 15. Então, a resposta aí é 15. Da tarefa agora aí, lá na página 286. Explique o que ocorre com os passageiros que estão em um veículo quando o veículo freia bruscamente. O que acontece? Basicamente, a gente aplica a lei chamada de lei da inércia, né? Que diz o quê? Que os passageiros que estavam os passageiros eles tendem a manter seu movimento. Se eles estiverem em pé, eles poderão até cair, né? A lei da inércia aplicada aí, que diz o quê? Que um corpo ou dois materiais que estão em um estado de repouso, eles tendem a estar em estágio de repouso. E que materiais que estão em movimento, eles tendem a continuar em movimento, até que uma força externa elas consigam agir sobre esse corpo, né? Então, se o veículo está em movimento, os passageiros também estão em movimento. Então, se ele frear bruscamente, os passageiros vão cair, porque em princípio, pelo princípio da inércia que a gente viu lá. Quais são as características que diferenciam um tipo de matéria de outro, né? Quais são as características? As propriedades específicas da matéria, né? Que é o quê? Densidade. Propriedades específicas, densidade, o ponto de fusão e ebulição. A 3. Descreva quais características que identifica o átomo de um determinado elemento químico e diferencia dos outros. Qual é a principal característica? Não é o número atômico, né? Então, a característica que identifica e o diferencia é o quê? Ele apresenta o número de prótons, né, igual no núcleo, ou seja, o número atômico, tá? Então, o que identifica um átomo e faz com que nenhum outro átomo seja igual a ele? É o seu número atômico ou o número de prótons que eu tenho no núcleo, tá? Número 4. Número 4 diz assim, ó. Na sala de aula, o professor de ciências informou aos alunos que eles iriam aprender sobre a estrutura do átomo. Então, ele perguntou se alguém sabia do que um átomo era feito. Você saberia responder essa pergunta? De que o átomo é feito? De cargas, né? Que tipo de cargas, professor? Prótons, elétrons e nêutrons, não é? Então, basicamente, o átomo ele é feito de cargas aí, né? Quais são as 3? Prótons, elétrons e nêutrons. Vimos isso quando? Lá no nosso 8º ano, tá bom? Então, lá no 8º ano nós vimos esse tipo de coisa. Maxi Desafio. A parte do Maxi Desafio é uma questão bem bacana aí pra gente. O chumbo é um metal tóxico, pesado, maleável e mau condutor de eletricidade. É usado na construção civil, em baterias de ácido e munição, em proteção contra raio-x e forma parte de ligas metálicas. No chumbo presente na natureza, são encontrados átomos que têm em seu núcleo 82 prótons. Então, quanto tem no núcleo, professor? 82 prótons, 122 nêutrons
átomos com 82 prótons e 122 nêutrons. Então, eu tenho o chumbo aí 204 e o chumbo 206. E o chumbo 207 e o chumbo 208. Ele quer saber qual a característica dessas variações do chumbo. É o mesmo elemento. É o mesmo elemento. É o mesmo elemento. Olha aí a chave. O que é que identifica um indivíduo que tem o mesmo elemento, mas que tem massa diferente e número de nêutrons diferente? É o que a gente chama de número de prótons. Quanto ele tem de prótons aqui? O 1. O 1, que é esse aqui, o 204, ele tem quanto de prótons? 82. Quanto o 206 tem, o 2? 206 tem quanto? 206 tem 82. O outro também tem 82 e o outro também. Então, todos os elementos que têm o mesmo número de prótons, mas tem número de massa e número de nêutrons diferente, esse cara é chamado de isótopos. O P vem de igual número de prótons. Iso, igual. O Pzinho lá depois, prótons. Então, é o mesmo número de prótons. Questão também muito fácil, até de um vestibular aí. Tá bom? Ó, parte de você aprendeu, 287, matéria. Cite duas propriedades gerais e duas propriedades específicas da matéria. A sugestão de resposta, você poderia colocar aí, já que é duas, né? Gerais, massa, volume, inércia. Aqui eu estou botando todas, né? E penetrabilidade, divisibilidade. Já as propriedades específicas, eu tenho o quê? As propriedades físicas, que eu tenho ponto de fusão e ebulição. Propriedades químicas, que envolvem a transformação da matéria. E propriedades do tipo organoléptica, tá ok? Depois disso, tio, aí propriedades atômicas. O que identifica um elemento, um átomo e suas propriedades? O que identifica um átomo e suas propriedades? É a quantidade de prótons ou o número atômico. O que é a química? O que essa ciência estuda, né? A química, ela é uma ciência que estuda basicamente a matéria, a composição do que a matéria é feita, né? As particularidades dessa matéria e tudo mais. E a energia, a gente tem exemplos, né? Energia cinética ligada ao movimento, energia potencial ligada à altura, energia luminosa ligada ao quê? À luz, energia térmica ligada ao calor, né? E os modelos atômicos, qual é a contribuição de Dalton? O Dalton é o primeiro cara aí a definir para a gente, né? A questão de que todos os indivíduos eram compostos por todos os elementos, na verdade, que tinham matéria eram compostos por átomos, tá ok? Então, para Darwin, todo indivíduo, ele tinha lá o átomo, que era uma bola de bilhar, ou seja, era maciça e indivisível, tá ok, pessoal? Então, essa foi nossa aulinha aí de correção, espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvidas ainda, me procure no privado, tá bom? Do WhatsApp que eu irei responder. Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.